Bom dia, nós somos a Igreja de Cristo Internacional aqui em Salvador e gostaríamos de dar um bem-vindo a todos, dizer que é uma alegria estarmos aqui unidos mais um domingo para glorificar e adorar o nome do nosso Deus. Eu gostaria de convidá-lo a se inscrever, a curtir, a comentar, a compartilhar as nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, como também no YouTube. Então se inscreva no canal, ative o sininho, assim você vai receber todas as notificações quando a gente postar algum conteúdo. Eu gostaria também de chamá-lo a separar o suco e o pão para o momento da nossa Santa Ceia e aproveitar ao máximo o culto e ouvir o que Deus tem a dizer para você nessa manhã. Obrigado e vamos ter um ótimo culto. Gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Cantem alegres com toda gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Enquanto viver, falarei da sua bondade, pois Deus merece o louvor. Que todos se alegrem e cantem com amor, pois sua palavra é eterna. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar e louvar teu santo nome todo dia. Cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar e louvar teu santo nome todo dia. Cantar aleluia ao Senhor. Enquanto eu viver, falarei da sua bondade, merece o louvor. Que todos se alegrem e cantem com amor, pois sua palavra é eterna. Pois sua palavra é eterna. Pois sua palavra é eterna. Eu me sinto escolhida, mesmo sem merecer. Eu me sinto perdoada, mesmo sem merecer. Eu me sinto amada, mesmo sem merecer. Eu me sinto protegida, mesmo sem merecer. Jesus Cristo é a minha graça. É o meu Senhor. Já está tudo pronto. Agora vamos orar e logo em seguida tomar o suco de uva, que representa o sangue de Cristo, e comer do pão, que representa o seu corpo. Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, Pai, queremos muito mesmo agradecer ao Senhor por ter nos dado essa oportunidade, através do Teu Filho Jesus, de estarmos diante do Senhor. Muito obrigada, porque Jesus Cristo é o amor perfeito. Por Jesus
tirar os pecados de cada um de nós, de nos libertar, de nos curar, de abrir nossos olhos. Muito obrigada, Senhor, porque a vida de Cristo é um presente para cada um de nós. Muito obrigada por esse preço tão alto que Ele pagou para que nós pudéssemos estar aqui diante do Senhor. Louvado seja o seu nome, que o nome do teu Filho Jesus Cristo reine cada dia mais em nossas vidas. Pai, que sejamos imitadores do teu Filho, que possamos amar uns aos outros e adorar ao Senhor sempre, todos os dias de nossas vidas. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Bom dia, igreja. Meu nome é Ezron. O meu é Renata. Nós éramos e congregávamos com a igreja de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, mas atualmente nós estamos morando aqui em Petrolina, Pernambuco, e o João nos convidou para fazer esse momento das ofertas, né? Para compartilhar com vocês. E falando sobre oferta, existem várias escrituras na Bíblia que falam sobre esse tema, né? Do homem oferecendo algo para Deus, do homem oferecendo sacrifícios, do homem oferecendo bens. Mas eu acho bem especial uma escritura que fica lá em Josué 24:15. Essa escritura para mim é bem especial, e olha o que Josué oferece para Deus. Fala assim a escritura: se, porém, não lhe agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu
e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Josué entendia que o melhor que ele poderia fazer era oferecer a sua família e ele mesmo se oferecer para Deus, né? Isso é uma oferta de uma entrega e um entendimento profundo de que é a melhor coisa que ele poderia estar fazendo. Era a melhor coisa que ele poderia oferecer para Deus, né? E eu fiquei refletindo nessa escritura e dele ter essa consciência de que tudo que ele tinha de melhor, ele queria oferecer para Deus. E eu queria compartilhar outra escritura que fica lá em Lucas 16, a partir do 10, fala assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Só até aí. Bem forte essa escritura, né? E aí mostra que a nossa fidelidade, desde o pouco que oferecemos para Deus, vai revelar os nossos corações de entrega quando tivermos que oferecer algo maior para Deus. Assim como Josué mostra essa consciência de que ele queria oferecer a si mesmo e a família dele para Deus, né? Se nós formos fiéis em nossas ofertas, que é um pouco, né? Que é um pouco que a gente pode demonstrar para Deus e mandar um recado para Ele, né? De que a gente confia e que isso é a melhor coisa que a gente poderia estar fazendo para Deus. É um recado que a gente manda para Ele. Serei fiel nesse pouco, mas também serei fiel no muito. Vamos, minha esposa agora vai fazer uma oração antes das nossas ofertas. Oremos. Querido Deus eterno, Pai, muito obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui orando ao Senhor com os meus irmãos. Que, Pai, nas nossas ofertas seja um perfume de aroma agradável ao Senhor, Deus. Que o Senhor os receba, Pai, com alegria, Pai. Que possamos também ter essa prática de dar no coração com alegria, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar e não nos deixar faltar nunca, Pai. Obrigada, Deus, pela oportunidade de poder ofertar ao Senhor com as nossas vidas e com o que o Senhor nos proporciona, Pai. Obrigada por tudo, Deus. Fica com esse dia. Por Cristo que eu te oro agradecida. Amém. Amém. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixarás, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Descansando, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder
Bom dia, irmãos e irmãs. É muita alegria que a gente, mais um domingo, essa manhã, pode estar juntos para o nosso culto de louvor e adoração. E eu queria convidar vocês a uma oração para que a gente possa buscar a orientação de Deus antes de ter a nossa aula. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor, primeiramente porque o Senhor permite que a gente possa conhecê-lo cada dia. E quero muito te agradecer porque o Senhor sempre se mostra, se revela, o Senhor sempre permite que os nossos olhos sejam abertos, que as nossas mentes possam compreender, Pai, a Tua glória, a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua justiça, o Teu perdão. Obrigado porque o Senhor sempre se revela para nós, a cada um. Pode muitas vezes ser de um jeito diferente, mas o Senhor sempre dá um jeito, Pai, de fazer com que a gente enxergue o Senhor nas situações, por menores que elas sejam. Deus, obrigado por tudo, fica conosco. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Então, irmãos, como eu estava falando, é muito bom quando a gente pode aprender coisas novas, né? Eu considero que a vida é um grande aprendizado. Eu sou praticamente um entusiasta do conhecer coisas novas, eu estou sempre tentando aprender algo diferente. E eu diria que uma coisa que a gente aprende desde cedo é saber diferenciar entre o bem e o mal, né? Desde o início da humanidade, quando tinha a árvore do conhecimento, o homem, no seu modo figurado, né? Ele teve essa ansiedade de conhecer o bem e o mal. E a gente não sabe em que momento foi que a gente passou a conhecer o bem e o mal, mas é algo meio que intuitivo. A gente sabe quando a gente está fazendo uma coisa errada desde pequeno, desde criança, a gente percebe que alguma coisa que a gente fez pode estar errado, mas a gente tem isso muito intuitivamente, o que é bom, o que é ruim, né? Essa percepção que a gente tem da guerra que a gente vive, uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E eu queria dizer que a maior guerra que a gente enfrenta talvez seja entre o conhecimento e a ignorância. Porque eu equiparo a luz como sendo o conhecimento. Quando você traz o conhecimento, você traz luz sobre alguma coisa que antes estava meio que escuro. E eu comparo a trevas como a ignorância, como a falta de luz ou de conhecimento, né? E as trevas, eu equiparo a ignorância porque quando chega a luz em alguma coisa, quando o conhecimento chega, a gente afasta automaticamente as trevas, né? Ou a ignorância. Mas é muito comum a gente viver na ignorância. A gente não sabe tudo, em alguma coisa a gente é ignorante e a gente também não tem a capacidade de saber tudo, né? A gente não tem o dom de ser onipresente, onipotente, onisciente. Então seria impossível para o ser humano saber todas as coisas. E também somos muito limitados na nossa capacidade de aprendizado, né? Eclesiastes 12:12 fala que não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo, porque chega uma hora que a gente também cansa a aprender, conhecer, esse conhecimento, ele muitas vezes deixa o corpo cansado, deixa a mente cansada e tem hora que você não absorve nada mesmo. E eu diria que a ignorância, em alguns momentos, ela é até boa, né? Em outros ela é irrelevante, tanto faz, e em outros momentos a ignorância ela é muito ruim. E muitas coisas a gente é meio ignorante ou acabou criando crendices em relação a determinadas coisas, como por exemplo, comer banana de noite, né? Tem até ditado que diz que banana de dia de manhã é ouro, de tarde é prata, de noite mata, né? Como quem dissesse assim, você comer banana de noite você pode morrer. Assim como você pode se envenenar se você misturar manga com leite, para manga beber leite, ou não sei por que as pessoas desviram a sandália quando ela está emborcada, porque há uma crença de que pode trazer alguma coisa ruim para o dono da sandália.
e a gente tem esse hábito de desvirar o chinelo quando a gente vê eles emborcados. Assim como tem crenças que diz que você tem que cobrir um espelho quando estiver trovejando, né? A gente, às vezes, por ignorância, tem determinadas atitudes. E aí a gente resume numa palavra que faz mal. E a gente não sabe, às vezes, explicar os porquês, se é que realmente faz mal e se é que tem um porquê, né? O fato é que algumas ignorâncias como essas talvez não contribui, mas também não prejudica, né? Tenha simplesmente a ver com uma crença, uma crendice popular. Porém, alguns outros tipos de ignorância, elas são benéficas, que é melhor você não saber, tipo, é melhor você ficar mesmo na ignorância. Um exemplo, saber da vida alheia. Eu diria que a fofoca é uma coisa que não é boa. É melhor você não se envolver com a fofoca, é melhor você não querer saber quem está falando mal de quem, é melhor você não saber o que foi que alguém disse, ou não disse, ou me disse. E às vezes você ficar alimentando que outra pessoa fique falando mal de outra pessoa, e você fica ali curioso, querendo saber o que foi que o outro fez de errado, é melhor não. É melhor você, às vezes, permanecer na ignorância, a não ser que a própria pessoa fale dela, né? Fale do que ela fez de errado. Por outro lado, tem ignorância que é muito ruim, né? Por exemplo, eu posso dar exemplos de, se você tem uma alergia, não pode comer determinado alimento ou não pode tomar determinado medicamento, e você não saber é ruim. Então, esse é um tipo de ignorância que é melhor você sanar, porque você ficar com a falta desse conhecimento pode te prejudicar e trazer danos graves. Mas eu diria que a pior ignorância que um ser humano pode ter, que talvez seja mais maléfica e mais destruidora para qualquer pessoa, é a falta de conhecimento de Deus. E é desse assunto que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar sobre conhecer a Deus, né? E eu queria começar com a escritura em Oséias, que fica lá em Oséias capítulo 4. O que vai balizar nosso estudo de hoje é o capítulo 4 de Oséias, do versículo 1 ao 6, mas eu queria começar lendo no versículo 6, direto ao assunto, que diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Em outra tradução diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso traz um significado a princípio de que a falta de conhecimento de Deus leva o homem à destruição, leva o homem à ruína. Essa foi uma advertência que foi direcionada ao povo de Israel, que tinha rejeitado uma instrução que Deus tinha dado, e direcionada principalmente aos líderes religiosos, que eram os sacerdotes. A princípio, os sacerdotes eles eram responsáveis por ensinar a lei de Deus. Mas naquele tempo eles não estavam fazendo isso, eles estavam vivendo uma vida corrompida e eram um péssimo exemplo para o povo. Resumindo, havia um desconhecimento de Deus generalizado. E esse desconhecimento, ele estava trazendo consequências na vida das pessoas. Quando a gente continua olhando no capítulo 4, do versículo 2 ao 3, diz assim: Só se vêem maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. E quando Deus levantou o profeta Oséias para profetizar em Israel, a nação estava muito distante da vontade de Deus. Inclusive, a vida de Oséias foi muito peculiar por conta disso, por conta da desobediência do povo de Israel. Porque Deus pediu que Oséias casasse com uma mulher infiel, né?
E o casamento de Oséias com essa mulher espelhava justamente a situação do povo de Israel diante de Deus. Oséias era casado com uma mulher infiel e, da mesma forma, o povo de Israel também era infiel em relação a Deus. O problema era, o povo havia rejeitado a Deus e se voltado para outros deuses das nações vizinhas. Então, nesse sentido, o povo estava cometendo idolatria, e enquanto que Oséias estava sendo traído pela mulher dele que cometia adultério. Era como se esse casamento de Oséias representasse justamente o relacionamento de Deus com o seu povo, porque da mesma forma que havia adultério conjugal no casamento de Oséias, havia também uma espécie de adultério religioso entre o povo de Israel e Deus, né? Mesmo Deus sendo amoroso, misericordioso com o povo, eles ainda assim insistiam em desobedecer, em rejeitar o convite que Deus fazia o tempo todo para que eles se arrependessem. E tudo isso começou quando Deus fez uma aliança com o povo lá no Monte Sinai, quando Deus libertou o povo da escravidão e o povo disse, olha, tudo que o Senhor falou nós faremos. Isso está escrito em Êxodo 19, versículo 8. E o povo falando, olha, tudo que o Senhor falou nós faremos. Mas os israelitas quebraram essa promessa e traíram a Deus. Porque no momento em que eles começaram a buscar relacionamento com outros deuses, eles meio que estavam quebrando o relacionamento que eles tinham com Deus. E Deus tinha deixado claro lá naquela aliança no Monte Sinai de que se eles obedecessem, eles receberiam bênção, mas se eles andassem em desobediência, eles receberiam castigo. Então, por causa da infidelidade do povo, aquela aliança que Deus tinha feito com eles, a terra estava sendo castigada. E aí, em Oséias 4, versículo 1, Deus faz um chamado para esse povo. Deus diz, olha, ele fala assim, israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Essa era a acusação que Deus estava fazendo para os israelitas. O amor, a fidelidade e o conhecimento de Deus desapareceram desta terra. Vocês deixaram de ser um povo fiel, vocês deixaram de me amar, vocês não estão buscando-me, vocês não estão me conhecendo. E por isso o povo estava aparecendo, né? Estava sendo destruído. Havia corrupção em todos os sentidos, corrupção política, corrupção social, religiosa, e a imoralidade imperava no meio do povo, a sociedade era realmente má. Mergulhados na mentira, na impiedade, em crimes, e por isso eles não prosperavam, né? Resumidamente, Oséias 4, versículo 2 ao 3 diz, só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso a terra pranteia, todos os seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar estão morrendo. E os sacerdotes, que eram os líderes, que deveriam estar guiando o povo e ajudando, instruindo o povo, que deveriam zelar pelo culto, eles acabaram não aceitando aquele convite ao arrependimento que Deus estava fazendo. Muito pelo contrário, eles até participavam e incentivavam juntamente com o povo de toda a impiedade. Eles viviam um sacerdócio meio falso, né? Muito mais preocupado com imagem, com lucro. Os sacerdotes eram ímpios, corruptos, e o povo seguiu o exemplo dele. E qual era o pecado fundamental que havia conduzido a nação de Israel àquela situação tão miserável? A resposta na Bíblia ela é muito clara.
a falta de conhecimento de Deus. E por isso Deus pediu que Oséias falasse, né, para o povo: olha, vocês estão perecendo. Ou melhor, Deus falou para Oséias: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Isso é muito sério, né? Porque a falta de conhecimento, ela traz consequências muitas vezes eternas para a nossa vida. Mas que conhecimento era esse, né, que o povo não tinha? E o que significava esse conhecimento de Deus? Essa palavra conhecimento, ela vem do hebraico, que a tradução também servia para indicar relacionamento íntimo entre marido e mulher. Da mesma forma que num casamento, em um relacionamento, os cônjuges, eles se conhecem muito mais ao longo do tempo, da intimidade, da convivência, da troca, né, do convívio, dessa construção que é feita diariamente. Essa mesma palavra usada para indicar este relacionamento íntimo conjugal é expressado também para falar desta falta de conhecimento que Deus está falando com Oséias. Então, é muito mais do que um simples saber o que Deus falou nas Escrituras ou ter um conhecimento superficial. Na verdade, esse conhecer de Deus é como um casamento. É como um relacionamento íntimo que você constrói, né? Um relacionamento pessoal com Deus. E o povo tinha desprezado isso, tinha desprezado este relacionamento, tinham perdido completamente um relacionamento pessoal. O povo não queria saber de Deus. E eu confesso que muitas vezes a gente acorda de manhã assim. A gente às vezes acorda e não quer orar, não quer ler a Bíblia. E é muito fácil a gente, ao longo de um isolamento, de pandemia, de quarentena, muitas vezes a gente acabar perdendo, porque a gente vai se deixando sufocar pelas preocupações, pelos problemas, pela maldade que o mundo tem demais, porque eu não vejo o povo de Israel diferente do que o que a gente vive hoje. A gente está mergulhado em violência, em mentira, em adultério, em imoralidade, em assassinato, em derramamento de sangue. A gente vive hoje o que o povo de Israel vivia no tempo de Oséias. Mas a gente pode não se misturar e não fazer a mesma coisa e ser diferente, né, daquilo que o povo estava vivendo. Os líderes religiosos, eles eram os mais corruptos no tempo de Oséias. E quando a Bíblia fala para a gente ser luz, para a gente trazer conhecimento para as pessoas, porque a gente pode levar coisas que muitas vezes as pessoas não sabem, mas que poderiam de alguma forma ser muito útil para a vida delas. E no momento em que elas conhecerem, elas podem muitas vezes terem suas vidas salvas ou simplesmente se livrarem de consequências graves que elas poderiam cair, né? Quando Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, acaba que é uma lição para nós. É um ensinamento, primeiro para nós, de que a gente não pode abandonar o nosso relacionamento com Deus, porque a gente sofreria muito se a gente começar aos poucos, permitir que o mundo vá nos sufocando e a gente deixe de orar, deixe de ter essa intimidade. E uma lição para nós no sentido de que a gente pode ser alguém que vai levar o conhecimento para outras pessoas e que esse conhecimento pode ajudar muita gente. Nos tempos de Jesus, por exemplo, haviam muitos líderes religiosos que se orgulhavam de possuir a informação detalhada, de conhecer, de entender, de estudar, de saber as Escrituras, que se orgulhavam de ter a salvação, digamos assim, de se acharem salvos, de se acharem pessoas mais sábias, porque conheciam mais, mas que, ao mesmo tempo, essas pessoas não conheciam a Deus verdadeiramente.
né? E tem uma passagem em Mateus 22, no versículo 23 ao 32, que fala um pouco de como os fariseus eles tinham dificuldade de conhecer de fato, que diz assim: naquele mesmo dia, os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que, se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E essa escritura me chama a atenção para 2 coisas que Jesus fala. A primeira, ele diz: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E a gente não vai conhecer as Escrituras e o poder de Deus se a gente não estudar a Bíblia e colocá-la em prática. Porque é no momento que a gente estuda a Bíblia que a gente conhece as Escrituras, e é no momento que a gente obedece o que a gente aprendeu lá é que a gente vê o poder de Deus atuar na nossa vida. E sem esse conhecimento, sem essa experiência, irmãos, eu diria, nós estamos na ignorância. As pessoas que não buscam e não estudam, não querem aprender mais, não estão dispostas a tirar um tempo para se aprofundar, para ler, para estudar, elas acabam muitas vezes ficando no achismo. E às vezes as pessoas erram porque ouviu alguém dizer alguma coisa e se baseia no que alguém ouviu falar, e no final das contas as pessoas acabam tomando decisões enganadas. Mas no momento que a gente busca mais as Escrituras, no momento que a gente coloca ela em prática, a gente experimenta essas 2 coisas. A gente conhece mais das Escrituras e a gente experimenta do quanto é grande o poder de Deus. E a segunda coisa que Jesus diz que chama a atenção é: vocês não leram o que Deus lhes disse, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muitas vezes a gente lê e a gente não presta atenção que aquilo tem um ensinamento por trás. Então, Jesus está nos chamando à seguinte reflexão: às vezes a gente precisa prestar atenção nas coisas que a Bíblia quer nos falar, quer nos ensinar, né? Talvez aqueles homens já tivessem lido, sim, essa expressão, mas será que eles associaram que aquilo queria dizer que Deus era Deus dos vivos, né? Então, é enquanto a gente está vivo que a gente tem essa oportunidade. É enquanto que a gente está vivo que a gente pode ter esse relacionamento com Deus. Então a gente precisa buscar isso enquanto a gente está vivo, porque Deus é Deus dos vivos e Deus quer revelar o poder para nós que estamos vivos. Muitas pessoas falam de Deus, se mostram muitas vezes simpatizantes pelas Escrituras, acham legal conhecer, mas não querem saber de conhecer verdadeiramente quem Deus é. Muitas pessoas são ouvintes da palavra, mas não são praticantes, como fala em Tiago 1,20, né? Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Muitas pessoas querem ter a informação, mas não querem ter um relacionamento com Deus. Muitas pessoas querem conhecer as bênçãos que Deus tem para elas, mas elas não querem conhecer o abençoador. Muitas pessoas estão interessadas naquilo que Deus pode dar, mas não estão interessadas em saber de fato quem Deus é. E a gente tem uma receita na Bíblia clara de como a gente pode conhecer mais a Deus. Em 1 João 4, do 7 ao 8, diz que
Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente sabe se uma pessoa está conhecendo mais a Deus no momento em que ela exercita mais o amor dela, no momento que ela ama mais as pessoas, no momento que ela, por ver o povo sofrendo, por saber que de alguma maneira a falta de conhecimento vai trazer destruição, ela ama a ponto de levar o conhecimento certo para as pessoas. Em Provérbios 2:4, versículo 5, diz que se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Mas ninguém vai achar o conhecimento de Deus se não procurar. E o segredo é buscar, exige um esforço, exige dedicação, exige de alguma forma disciplina. Então a gente precisa buscar a Deus como a gente está buscando um tesouro escondido. E a verdade é que a gente só faz isso se a gente estiver disposto a ter um relacionamento sincero, fiel, compromissado. E para a gente concluir, em Oséias 6, versículo 3, diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, essa mensagem, ela fala muito simples, claramente. Conheçamos, vamos buscar, vamos nos esforçar para saber quem Deus é. Porque tão certo como nasce o sol todos os dias, a gente não tem dúvidas de que o sol vai nascer todos os dias e a gente sabe que ele vai aparecer e que ele vai vir. Assim também Deus vai aparecer para nós. Deus vai se revelar para nós, Deus vai mostrar o poder dele. E isso é uma coisa que a gente pode ter certeza, que no momento em que a gente busca, no momento que a gente se esforça para construir esse relacionamento íntimo e a gente é fiel a Deus, a gente não se deixa envolver com os pecados do mundo, a gente luta, na verdade, contra o pecado, a gente é luz, a gente leva o conhecimento para as pessoas, a gente começa a entender que o sofrimento que muitas vezes as pessoas estão passando, que todo sofrimento que muitas vezes envolve as pessoas é fruto dessa falta de relacionamento com Deus. E o nosso papel é tentar mostrar para as pessoas que viver na ignorância é a pior coisa que elas poderiam viver. Porque esse é um tipo de ignorância que causa destruição. Esse é um tipo de ignorância que traz a morte. Esse é um tipo de ignorância que traz consequências eternas na vida da pessoa. E a gente precisa trazer luz para essas pessoas, trazer o conhecimento, levar a palavra, ensinar para elas de quem é Deus, de como Deus é bom, de como Deus é amoroso, de como Deus é justo, de como Deus ele é fiel e de como Deus ele vai aparecer para nós no momento certo, na hora que a gente precisa, e Deus vai trazer o conforto, Deus vai trazer muitas vezes a solução de problemas que a gente olha e a gente acha impossível. Deus vai trazer a bênção e ele vai mostrar para nós que vale a pena ter um relacionamento pessoal e íntimo com ele. E era isso que eu queria deixar como mensagem para a gente refletir, irmãos. Então vamos sair da ignorância e que todo louvor e toda glória seja dada a Deus. Vamos juntos encontrar nosso Pai com gratidão e Jesus, o Deus bendito, em nosso coração. Agradecendo ao acordar
sua forte proteção e eterna salvação que vem de sua mão. Porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança. Porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador. Te busco sempre, ó Senhor, me envolvo em Teu amor, me ajuda a crescer com o Teu poder. Quero sempre estar contigo, és meu Deus o que eu preciso, és a força que eu consigo, meu melhor amigo. Porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em Tua aliança. Porque este é o reino de amor e esperança que ajuda cada um de nós a viver em Tua aliança e conhecer a Ti, ó Criador, 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 e conhecer a Ti, ó Criador. Amém, irmãos. Eu nunca vou voltar atrás, tá decidido, definido, eu quero é mais a vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade que sem amizade não dá certo não, dá certo não. Quem quer conquistar, tem que ir a lutar, sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som, faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for, seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar, agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver.
vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção, a nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais, entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.